A graça e a paz, igreja. Boa noite. Tá fraco, mais forte. Boa noite. Boa noite, igreja. Recebi o convite novamente de estar aqui. Quem não me conhece, quero me apresentar. Sou Ricardo Pianho, filho de Deus, esposo da Bruna, pai do Lorenzo, filho de Sueli e Moreira. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que me chamou muito a atenção. Essa palavra ela veio de um outro pastor e isso me chamou a atenção no contexto dela. E o que mais me chamou a atenção não foi aquele momento, mas para qual momento ela serviria. E eu posso falar que hoje ela fez mais sentido do dia que eu ouvi, que foi cerca de 2 a 3 semanas atrás, até chegar esse convite. Então, eu quero falar com vocês hoje que quem já se perguntou, como é que está a sua comunhão com Deus? Você já se perguntou hoje, já se perguntou nessa semana, ou qual foi a última vez? Como está a minha comunhão com Deus? Né? E o que é mais importante que nós podemos pedir para Deus? O que hoje seria de mais importante que você poderia pedir para Deus? E o que nós estamos fazendo, literalmente, com o que Ele nos deu? Então eu quero falar sobre a comunhão e o que Deus nos deu. E eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Lucas 2, de 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. Ok? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Gente, você sabe qual é a marca de um cristão? A marca do caráter de um cristão? Justo e piedoso. Mas justo é o quê? É aquela pessoa honesta? Não é aquela pessoa honesta. Ele é justo, ele é certinho. Não. Quando se fala de justo, ele está falando o quê? Que é justificado. Ele foi justificado. Só que Simeão, ele foi justificado pelo quê? Pela lei, pelo próprio Espírito Santo. E nós fomos justificados por quem? Por quem? Pela cruz, pelo Calvário, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Então nós somos, quando eu falo de justo, eu estou falando o quê? Que eu fui o quê? Justificado, que meus pecados foram o quê? Pagos, ok? Então, quando eu falo de justo e piedoso, e quando eu estou falando de piedade, eu não estou falando daquela pessoa, coitadinho, bichinho, olha só, meu Deus, está sofrendo, né? Não, a gente está falando de piedade, a gente está falando de quê? De compaixão. De uma pessoa que segue a lei do Senhor, uma pessoa que segue a lei de Deus, mas ela se coloca no lugar da outra, ela tem compaixão, ela está ali também para poder servir e poder ajudar. Eu quero que você entre em Romanos, coloca só no telão, Romanos 5, de 1 a 3, vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que eu quero falar para você? Quando alguém falar mal de você, falar alguma coisa ruim, alguma coisa acontecer ruim com você, lembra de uma coisa, você foi o que? Justificado. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você foi o que? Blindado. Qual é o momento que eu estou lembrando da minha comunhão com Deus? A qual é esse justo que está dentro de mim, o qual foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus? Eu estou tomando posse dessa comunhão. Tribulações vão ocorrer. Então, a qualquer momento,
saindo daqui amanhã, na segunda, na terça, na quarta, situações vão ocorrer, mas eu tenho que ter em mente essa aliança, eu tenho que ter em mente essa comunhão com Deus. Eu fui justificado, você foi justificado. A pergunta é, o que é que você está fazendo para não lembrar disso? Para estar se entregando às vezes aos problemas, às dificuldades. Hoje na Escola do Conhecimento nós trouxemos a base, uma base técnica, científica, mas na prática. E agora a gente está indo para o mundo espiritual. Piedoso não era porque ele era bonzinho, era porque ele seguia a palavra, tinha compaixão. Porque o inimigo não consegue o quê? Te afetar. Você sabe por quê, gente, que o inimigo não consegue te afetar? Porque você recebeu um favor divino chamado o quê? Graça, a graça de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus sobre a tua vida. E outra coisa, o que ele fala? Que Simeão, ele era o quê? Justo e piedoso. E o que ele fazia também? Ele esperava. E o que é esse nome de esperar, gente? Espera o quê? Quem tem fé. Espera quem tem fé. E quem tem o quê? Fé, ele crê. E fé é crer. Fé é você ver a palavra, mas não é a letra que vai te salvar. É a essência. E como é que eu trago a essência? Quando eu consigo viver essa essência, quando eu começo a me permitir a viver essa essência. Que fé é essa sem obras? Que fé é essa? As coisas vão melhorar, entrega o impossível para Deus, mas qual é a tua parte nesse exato momento? Qual é a parte do teu exato momento que você está esperando? Eu não aguento mais, eu não estou aguentando, tanta dificuldade, toda hora fala sobre isso, fala sobre aquilo, toda hora vem aqui, vem um irmão, vem uma irmã, eu já ouvi, olha, tem algo ali para você, mas parece que nunca chega. Foi 2017, foi 2018, foi 2019, foi 2020, agora a gente está em 2021, eu não estou vendo ainda. Cadê a fé, irmão? Se a gente está falando de Deus, nós estamos falando de quem? Dele. E gente, Espírito Santo, o que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre quem? Ele. Eu estou falando do início do Novo Testamento, eu não estou falando do Antigo. Antes o Espírito Santo estava o quê? Sobre o quê? Simeão. E aonde está o Espírito Santo agora? Ele está sobre nós? Sim ou não? Faz assim, ó, todo mundo, aponta para cá, olha para a pessoa do teu lado, fala assim, ele está aqui dentro, ele não está sob, ele está aqui dentro. Se eu estou falando de essência, eu estou falando da minha essência, de como eu vivo essa palavra. E se eu não estou entendendo o que é o tempo de Deus, é porque eu ainda não aprendi sobre o tempo de Deus. E o que Deus fala? Peçam, mas peçam certo. Aprenda a pedir. E aí ele fala sobre comunhão. Gente, antigamente o Espírito Santo, ele estava sobre Simeão ali, e era feito, a aliança era feita sobre aquela comunhão, sobre aquele relacionamento. Para nós, já foi pago o preço, já no Calvário. E comunhão significa o quê? Relacionamento. O quanto é que você está se relacionando com você, com a sua família, com as pessoas que você ama. O quanto você está se conectando, se relacionando diretamente com você. 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, ver o Cristo do Senhor. Olha o que ele está falando aqui no 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele tinha o que, gente, Simeão? Uma profecia.
A profecia, ela só vem através, a promessa, ela só vem através de quem? Do Espírito Santo, tá? Isso você pode ver lá em 1 Coríntios 12, ele está falando sobre isso. O profeta, ele age pela palavra. O que Simeão tinha, gente? Simeão tinha o quê? Uma profecia, uma verdade, e foi revelada pelo próprio Espírito Santo, que essa profecia era uma promessa. Olha para o teu irmão do lado, vê se ele não está com cara de semana passada. Dá uma olhada para ele, vê se ele está com cara de semana passada. Se ele está dormindo ainda, se ele está assim, já vem segunda-feira. E fala assim para ele: você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Simeão, ele recebeu uma promessa, e você tem uma promessa. E o que ele está falando? Ele fala o quê? Que você não vai o quê? Morrer. Você vai morrer antes da tua promessa ser cumprida? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não. Você não vai morrer, porque você tem o quê? Uma promessa. As coisas estão difíceis, o Covid, o lockdown, está difícil, mas fala para a pessoa do teu lado, mas você não vai morrer, porque você tem uma promessa. Teu relacionamento está difícil, mas não morreu, porque tem uma promessa. Quebrou financeiramente, está com o corpo ruim, está obeso, está com problema de saúde, mas não morreu, porque você tem uma promessa. Está doente, está depressivo, eu não estou aguentando, mas não morreu, porque você tem o que? Uma promessa. Comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. O quanto que eu estou recebendo, o quanto que eu estou tomando essa promessa para mim. Eu adoro interagir, gente. Vira para a pessoa do teu lado e pergunta o quanto você está tomando posse da comunhão com Deus, o quanto você está íntimo com Ele. Faz assim, faz o gesto assim, o quanto você está sendo íntimo de Deus, o quanto, pergunta, olhando nos olhos. E lembra da sua intimidade na hora que você estiver perguntando. E lembra da sua intimidade. Gente, você está debaixo de uma profecia. Você está debaixo de uma profecia que vai se cumprir. E se não está enxergando, é porque está ocupado demais olhando para quem? Para os seus problemas. Para os seus problemas. O tempo inteiro. O Covid, isso, aquilo, isso, aquilo. É que eu não dou conta, é que eu não posso. Cadê a tua promessa, irmão? Cadê a fé? Quando você tem conhecimento, você sabe o que é teu. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Se eu não descobri ainda qual é a minha promessa, porque eu não tenho conhecimento, ou ainda estou sendo preparado. Pessoal, alguém conhece Abraão? Alguém conhece? Levanta a mão quem conhece Abraão, o pai da fé. Levanta a mão aí. Vocês não conhecem Abraão, gente? Levanta a mão. Olha que eu coloco o pastor Otávio e dona Marinei junto aqui com vocês dois, com vocês. Abraão, o pai da fé. Abraão errou. Abraão falou meias verdades, assim como você fala. Cometeu vários erros. Ele simplesmente foi lá, você virou o pai da fé. Foi assim? Não, teve o que? Uma trajetória, teve o que? Um aprendizado. Teve o tempo de Deus até ele ser nomeado o pai da fé. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E nessa promessa ele tinha que fazer o quê? Um sacrifício. Caramba. Qual foi o sacrifício de Abraão? Quem arrisca? Oi? Não entendi. Ele tinha que sair da sua terra. Ele tinha que sair de onde ele estava. Essa era a promessa. Ele tinha que sair, ele tinha que fazer um sacrifício.
da onde ele estava. E qual é o sacrifício que você está fazendo hoje na sua vida? Gente, eu estou falando de sacrifício quando você escolhe, não é aquele sacrifício murmuroso que fala, eu não aguento, eu me sacrifico todo dia em casa, eu me sacrifico todo dia no trabalho, eu não aguento mais. Está parecendo novela mexicana, Maria do Bairro, não sei quem assistiu já, mas é da minha época. O inimigo, gente, entenda uma coisa, fala para a pessoa do teu lado, o inimigo não pode te matar, porque você tem uma promessa. O inimigo, ele não pode te matar, mas posso te falar uma coisa? O inimigo sabe que você não sabe que ele não pode te matar. Vocês entenderam? O inimigo sabe que você não sabe que ele não pode te matar. É por isso que ele vai te tentar. Ele vai te tentar muito para você fazer isso na sua vida. Todos os dias. Come aquele 2 dedinhos de gordura, vai. Come, é gostoso. Ah, você está acima do peso? É só um pouquinho, besta. Vai, come açúcar. Vai lá. Mexe no celular, lá no banheiro, escondidinho, vai ver pornografia, vai, tua esposa não está vendo, teu marido não está vendo. Ele é sugestivo. Cuida do corpo não, isso é coisa de modinha, você é diferente das outras pessoas. Trata mal o teu marido, vai lá e cobra ele, cobra realmente, assume o papel dele. Não faz o teu papel de esposa, não, vai lá ensinar o homem a ser homem, vai esposa, vai ensinar o marido a ser marido, vai marido, vai ensinar a esposa a ser esposa, vai, e assim diariamente, ele tenta matar você, fazer com que você se mate. Lê não, precisa ler não, para que ler? Para que estudar a Bíblia? Para que isso? É só tu ir lá na igreja, vai lá na igreja, só assiste o culto, já resolve. Não estuda não. Esse comportamento aqui, todo mundo bonitinho, arrumadinho, lindo, é só aqui na igreja, pode ficar assim. Ninguém sabe lá em casa o que acontece. Vocês estão entendendo o que o inimigo, da forma que ele está agindo? Ele não pode tocar não, gente. Mas para isso eu preciso o quê? Conhecer a minha verdade, só que a minha verdade, ela está muito limitada. Então, se a minha verdade é limitada, qual o momento que eu estou buscando a verdade? No Senhor, na palavra. Briga na frente dos filhos, tudo isso é cometer suicídio. Gasta dinheiro com coisa inútil, gasta. Promoção, besta, só uma coisinha, vai, promoção, vai lá, compra, compra, que quando chegar no final do mês você está sem nada, começa a ficar depressiva, e começa a se julgar, começa a se culpar, e meu trabalho está sendo feito. Vocês estão entendendo? Pessoal, Deus nos deu ferramentas. Lá em Efésios 6, de 10 a 12, de 10 a 12 ele fala sobre o quê? De ataque e o quê? Defesa, certo? Ataque e defesa, o escudo, a espada, o capacete. Agora minha pergunta é, o que você está fazendo com essa bendita ferramenta, pai? O que você está fazendo? Se é para proteger o peito, protege o peito. Se é para proteger a cabeça, bota o capacete. Se é para atacar, usa a espada. Mas isso você já sabe. Mas tem um ponto que é muito confundido pelas pessoas, que lá no 13, ele fala sobre o quê? Fala para a pessoa ao teu lado, resistir. Fala resistir. Ok. O inimigo usa em você o que você não sabe contra você. Sabe o que ele não sabe, o que você não sabe, sabe o que a gente chama daquilo que você não sabe?
Fala para a pessoa ao teu lado, ignorância. Ignorância. E muita gente traz um conceito, uma crença na infância, que ignorante é tipo assim, é mal educado, é grosseiro, não é? Não, isso é mal educado, é grosseiro, tá? Ignorante é que não tem o quê? Aquele conhecimento. Eu sou um excelente gestor de ignorância, gente. Porque eu não sei, eu peço ajuda. Eu peço ajuda para a turma do meu marketing, eu peço ajuda para a turma de quem consegue escrever melhor do que eu, quem consegue fazer textos. Eu gerencio uma ignorância. Então, eu não estou dizendo que simplesmente eu tenho que absorver todo o conhecimento, mas eu preciso entender, eu preciso buscar essa verdade pelo que não está acontecendo comigo. Então, o que vai acontecer? O inimigo ele vai trabalhar em cima de você, em cima disso. Em casa, sempre vamos revelar o quê? Quem nós somos de verdade. Sempre. O que eu falei? Está todo mundo bonito, arrumado, maravilha. Aqui. Mas e como é que chega em casa? Eu não aguento mais. Ai, eu estou sem paciência. Alguém já viu alguém falar assim, o dia que eu morrer, vocês vão ver. Vocês estão entendendo? Fala para a pessoa ao teu lado, resista. Empresário com dificuldades, resista. Relacionamento que não está bem, resista. Agora, quem sabe, para você, na época do Covid, está sendo uma época de resistir. Se você não está atacando, não está defendendo, Deus está falando o que para você? Resista. Resista, porque às vezes até chegar a tua promessa que ela se cumpra, você vai ter que estar resistindo até lá. Resista, apenas resista. Se você não estiver atacando, não estiver defendendo, apenas resista. Gente, na bonança, a gente faz o quê? Ora, faz jejum, certo? E na tempestade, se descansa. Agora, na hora que você se desespera, você está perdendo a fé. Você está entregando na mão do inimigo. Apenas resista. Está na hora de resistir. Literalmente. Fala para a pessoa do teu lado, você tem uma promessa. Fala com convicção, você tem uma promessa. Fica tranquilo, gente, Deus vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar do teu lar. Apenas você precisa seguir o que Ele? A palavra. Ele só está te pedindo isso. Gente, o que acontece? Quando está indo tudo bem, é Deus. Ah, Deus, meu Salvador. Obrigado, Deus. Quando está indo mal, é o inimigo, é o diabo, é a coisa ruim. Para. O que foi falado? O inimigo não pode o quê? Te matar. Ele não pode te tocar. Ele vai te, o quê? Ele vai cobiçar seus desejos, ele vai ser sugestivo. Nem Deus te manipula. Ele te dá o quê? Um alinhamento, uma conduta, uma comunhão, um relacionamento de como você pode o quê? Ter uma vida em abundância, viver a sua promessa. É isso. Não tem julgamento, gente. Não entra. Aí olha só. Quem fala que não aguenta mais, que faz tudo certo, está olhando para a vida do outro, vendo quem está negando o quê? O Espírito Santo. Vocês já viram pessoas que estão negando o Espírito Santo? Vocês já ouviram isso? Negar o Espírito Santo? Senhor, por que nada está dando certo? É um exemplo bem comum. Se você tem uma promessa, por que você está negando? Senhor, está difícil as coisas. Por que você está negando? As coisas não eram para ser desse jeito. E o que eu quero falar para vocês, eu tenho falado ultimamente muito, o que eu posso falar é apenas que eu estou vivendo. E essa palavra não foi por acaso.
Eu descobri que meu pai tem Covid, está com Covid, sexta-feira passada, 79 anos de idade. Desespero? Não. Sofrendo? Tem hora que dá vontade de sair assim, ó. Mas estou ali firme com o Senhor. Estou ali firme com o Senhor. São 6 irmãos. Alguns já se desesperaram. Alguns nem falavam. E da onde menos esperou, as coisas começaram a andar. Acreditar em Deus, viver a promessa, não quer dizer que você não vai sofrer. Você vai. Eu sofro. Você é permitido sofrer, você tem que viver um luto. Mas em nenhum momento eu reclamei. Nenhum momento reclamei. Fiz tudo o que eu podia fazer, até o impossível, que eu entreguei para Ele. E hoje eu recebi a notícia, agora há pouco, a primeira vez que os irmãos se juntaram numa videoconferência, conseguiram falar junto, depois de tantos anos que não se falam. Eu consigo falar com todos, mas se juntar, não conseguiam. E ele comeu muito bem hoje, saiu do oxigênio, e a pretensão que receba alta amanhã. Deus, Ele vai te botar em muitas provas. Deus vai te colocar em muitas provas. Mas fala para a pessoa do teu lado, o inimigo não pode te matar. Você tem uma promessa. Fala mais forte, você tem uma promessa. Movido pelo Espírito, 27. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Será que você não tem uma promessa que irá cumprir, gente? Será que você não ouviu algo que você vai cumprir, que você vai receber? Será que você não está vivendo a tua promessa? Alguns de vocês não eram para estar aqui hoje. Alguns de vocês receberam uma ligação, alguns de vocês deu uma preguiça, deu alguma coisa que não era para estar aqui hoje. Não, eu vim porque fulano me convidou. Mas eu quero te falar uma coisa, não foi fulano que te convidou. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje para ouvir isso aqui. Foi o Espírito Santo. Porque se você consegue dar importância para as tuas emoções, por que não é o Espírito Santo que está falando contigo? Por que não é Ele que está falando contigo? Fala para a pessoa do teu lado, você era para vir aqui, estar aqui hoje. Era para você estar aqui hoje. As pessoas somente, gente, acreditam naquilo que elas sentem. E se essa frase fosse, elas só acreditam naquilo que ela está sentindo. Agora imagina que nesse exato momento, você está vivendo uma fase de dor. Será que você vai acreditar só na dor? Será que você vai acreditar só no problema? Eu não estou falando no contexto geral da sua vida, mas de uma área, tem uma área que precisa ser trabalhada, e uma área precisa ser mexida. Quem já ouviu um trecho da Bíblia falado assim, os humilhados serão exaltados, pastora Camila? Quem já? Levanta a mão aqui. Respira fundo agora, vai. Quando eu falo de humilhação, eu falo de uma necessidade de reconhecimento, eu falo de vingança. Caramba. Eu falo de uma necessidade de reconhecimento, eu estou falando de vingança. E eu estou falando do quê? De dor. Agora o que as pessoas não estão entendendo, irmão, irmã, eu aprendi isso com 39 anos, foi recente, vou fazer 40 esse ano, agradece,
Para de achar que você tem que ficar se humilhando por seu marido e que você vai ser exaltado. Para de achar que você vai se humilhar pelo chefe, que você sempre vai procurar ser humilhado em alguma coisa, no teu trabalho, na tua casa, no teu lar, com as outras pessoas. Porque a humilhação a qual você está falando é a humilhação perante Deus, e não perante os homens. Quando você se humilha perante os homens, você está o quê? Florescendo uma coisinha chamada ego, aonde você perde a sua identidade. Caramba! Paulo, quando estava na cadeia, o pessoal falava assim: Paulo, você está preso? Preso eu? Te prenderam? Prenderam eu? Prenderam não, rapaz. Eu estou aqui por causa do meu Deus. A humilhação é perante Deus, não é perante as outras pessoas. Você só está chamando atenção, você só está se fazendo de vítima, e você não percebe porque você aprendeu durante toda a tua infância, durante toda a tua vida, e aí você começa a entender sobre espírito de religiosidade, você começa a entender que pau nasce torto, vai morrer torto, e começa a entender que vários paradigmas, vários conceitos começam a ser quebrados na sua vida. Caramba, a verdade liberta, né? Maturidade de Cristo é observar que eu aprendo hoje, tem um significado que eu vou dar a partir de hoje, na minha vida, em quem eu encontrar. Quem sabe, foi a minha preparação, assim como Abraão, pai da fé, teve que ser preparado, assim como outros homens levantados por Deus, precisaram passar, precisaram sentir a essência. Coloca para mim, por favor, Filipenses 2, de 1 a 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não vou ver um glória a Deus aí, gente? Vocês estão entendendo agora? Que quando você sai procurando caçar confusão sem perceber com seu marido, com seus amigos, com a sua esposa, com seu chefe, com as pessoas da rua, procurando uma humilhação, procurando a dor, você está perdendo a verdadeira essência, que é a sua identidade. Imagem e semelhança de Deus. 28. Gente, quero falar uma coisa para vocês. Quando Jesus recebeu que isso iria acontecer, ele não concordou de início. Ele não concordou, ele vai doer, pai. Mas ele foi o quê? Obediente. E foi até o final. Ele acreditou no Pai. 28. Simeão tomou nos braços e louvou Deus, dizendo: o que é teu vai chegar nos teus braços. Gente, será que não vai chegar algo nos teus braços? Simeão estava recebendo ali o Filho de Deus. Ele estava recebendo. Ele estava vivendo o que é a promessa
dele, a profecia. E ele estava recebendo isso. Será que você não vai, qual o momento que você vai erguer os braços para poder estar preparado para receber essa promessa? E quando o teu chegar, com quanto você vai estar pronto? Eu quero chamar a atenção nesse ponto aqui. Acho que foi rápido. Eu quero chamar a atenção nesse ponto. Fala para a pessoa do teu lado. Para de cuidar dos outros. Quer se preparar para receber sua promessa? Para de cuidar dos outros. Começa a cuidar de você. Começa a se preparar. Começa a cuidar de você. Começa a transbordar amor. Começa a transbordar a essência. Começa a transbordar a essência como pai. Começa a transbordar a essência como mãe. Começa a transbordar a essência como filho, que tudo vai ser suprido. E tem pessoas achando que, eu tenho que ir lá cuidar da vida dos outros, eu vou usando os outros. Pode até cuidar, mas vai morrer cedo. Não vai dar conta. E não vai ter forças. A promessa pode até se cumprir, mas não vai ter tempo para poder cumprir, para poder viver a promessa. Apenas resista. O que é teu vai chegar nos teus braços, apenas resista. 29, o soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Fé absoluta. Olha só, gente, se cumpriu, né? A promessa dele de Simeão cumpriu ou não? Cumpriu, ele não ia ver o filho do Senhor nos seus braços ainda? Cumpriu. E agora, você vai morrer? Pergunta para a pessoa do teu lado, se a tua promessa se cumprir, você vai morrer? Não? Pois muito bem, porque se tu morrer, alguém vai viver essa promessa no teu lugar. Alguém vai viver essa promessa no teu lugar. Alguém vai viver. E como é que você tem que se preparar? Gente, quantas pessoas estão achando que eu quero receber a promessa, eu tenho o melhor de Deus para a minha vida, mas não cuida do corpo, não cuida das emoções, não cuida do relacionamento, não cuida de nada. E quando chega essa promessa, outra pessoa vai viver. Não queria entrar nem nesse ponto, mas vai lá, bonitão, marido, não cuida da saúde não, para tu ver. Tua promessa chega, aí você vai falecer. Você acha que a sua esposa vai ficar viúva pelo resto da vida, né? Alguém vai cumprir a promessa no seu lugar. Vai viver essa promessa. Isso vale para as esposas também. O como você está cuidando da sua saúde, como você está se alimentando, o como você está alimentando a sua mente, o como você está alimentando a mente dos seus filhos, o que eles estão vendo através dos seus comportamentos, das suas atitudes. O que Deus tem, o que é teu, Deus vai te prover. O que Deus determinou na sua vida, Ele vai te prover. Se está demorando é porque é o tempo de Deus. E se está no tempo de Deus, eu não entendo o que é o tempo de Deus, eu preciso o quê? Aprender, entender, conhecer, ter clareza, me preparar. Quantas pessoas estão ansiosas porque nunca determinaram aquilo que elas queriam na vida dela? Quantas pessoas às vezes, mas eu determinei, mas não vive o hoje, o agora, a essência, o momento. É como se eu fosse feliz só no dia que eu viajasse com a minha esposa, sendo que eu posso abraçá-la, beijá-la, dizer que amo todos os dias. Pois os meus 30 a 35. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ele já estava fazendo uma profecia sobre o quê?
o destino de Jesus, sobre a dor que aquela mãe teria. E gente, quando a tua bênção chegar, a tua promessa chegar, muitas pessoas vão se levantar, mas entenda uma coisa, que muitas outras vão o quê? Cair. Algumas não vão acompanhar, e algumas vão levantar, vão junto com você. A questão aqui está sendo você, não tem egoísmo. O egoísmo é quando você renuncia à sua identidade, quem você é. É quando você deixa de viver o quê? O seu chamado. É quando você deixa de trazer conhecimento para a sua vida. Muitos estão vivendo na dor, não acreditam porque um dia foram julgados, maltratados, não receberam amor em atos, ações e palavras, e acreditam naquilo que viveram. Mas a promessa é algo totalmente diferente disso. E eu quero fazer o seguinte, gente. O que aconteceu com você hoje, o que tem acontecido não está definindo exatamente quem você é. Você vem sendo. É o que eu estou aprendendo agora e colocando, é o que vai me definir. É o mesmo comportamento, a mesma atitude que eu tenho aqui dentro da igreja, é que eu tenho que ter aonde? No meu lar, na minha casa, com os meus amigos. No meu lar, na minha casa, com os meus amigos, na escola, no trabalho, na faculdade. Na hora que eu começar a fazer isso, algumas pessoas vão deixar de me seguir? Sim ou não? Com certeza, muitas. Mas para de ter medo de prosperar. Para de ter medo de prosperar. Você não vai morrer porque você tem a promessa. Enquanto você tem medo de prosperar, você vai olhar para a tua dor, olhar como se fosse um poço. Você está na dor agora. E para sair do poço é apenas levantar a mão e colocar a cabeça para fora. Mas se você não entender que você tem uma promessa, ao invés de você estar olhando para cima, trazendo conhecimento, sabedoria, aprendizado, você vai ser aquele que vai pegar, olhar para os teus pés, olhar para o chão e cavar um buraco mais ainda, vai cavar mais fundo ainda, entrar mais na dor ainda. Aquilo que foi aprendido pode ser o que? Reaprendido. Aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. E pode começar hoje. Você pode ter o melhor da sua vida, melhor na tua vida a partir de hoje, a partir desse exato momento. Faz assim, gente, faz assim, ó. Fala assim, vai embora, ego, vai. Joga fora. Vai embora. Faz de novo, vai, faz. Eu quero ver todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Porque se você não fizer, você sabe que ele está aí. Joga esse ego fora. Joga. Ser imagem e semelhança de Deus. Você veio o quê? Para reinar nessa terra. Toma o que é teu. Reinar sobre a terra, não sobre os homens. Toma o teu lar de volta. Toma a tua casa de volta. Toma a tua esposa de volta. Toma teus filhos de volta. Toma aquilo que te pertence. Teu casamento ainda não acabou. Tuas finanças não foram ainda para o espaço. Há como você se recuperar. Para de falar que você não tem mais tempo. Você tem mais tempo, sim. Você tem o melhor para viver dessa vida. Você tem o melhor para viver dessa vida. Toma a tua fé de volta. Traga a essência de quem você verdadeiramente é, imagem e semelhança de Deus. Você não vai morrer, porque a tua promessa vai se cumprir, e na hora que a sua promessa vai se cumprir, você vai estar preparado e vai poder viver muito mais ainda, vai poder usufruir muito mais, e todas as pessoas que estiverem ao teu redor, irão receber um pouco dessa promessa, irão se deliciar sobre toda essa vida em abundância que você tem, porque eles estarão contigo. E eu quero hoje desafiar você, que ainda não tem uma aliança com Cristo. Eu quero que você, eu desafiar hoje você que ainda não fez uma aliança com Cristo, a confessar verdadeiramente que Ele é seu único e verdadeiro Salvador.
Isso é jogar o ego fora. Isso é jogar a vaidade, o orgulho fora. De reconhecer realmente quem você é. Tem alguém aqui na igreja que gostaria de fazer uma aliança com Deus hoje? Que gostaria de confessar a Ele como seu único Salvador? Pessoal online, pessoal que estiver na igreja, vem aqui na frente. Joga esse ego fora. Joga esse ego fora. Você não vai morrer porque você tem a sua promessa. Viver o melhor de Deus na sua vida. Se tiver alguém online, você só levanta a mão onde você está. Opa. Joga esse ego fora. Joga esse ego fora. Você é a imagem e semelhança do Criador. Amém, irmão. Senhor, eu te apresento a tua filha, os teus filhos que estão online, certo? Te apresento a tua filha, perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, e que nunca de lá ela saia, que ela seja perdoada, que ela consiga perdoar, que ela possa viver a sua promessa, que ela possa ter mais intimidade com Deus, que ela possa se aproximar do Senhor. Restaure a família dela, restaure as suas finanças, a sua saúde, e que ela se torne um exemplo por onde ela passa. Senhor, recebe a tua filha, recebe, Pai, escreva ela no livro da vida, o nome no livro da vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Permita que ela escreva a partir de hoje uma nova história, porque quando a sua promessa é cumprida, é uma nova história que é escrita por você, porque teu Deus veio para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Recebe aquilo que é teu, recebe. Deus te ama, Ele nunca te abandonou, e Ele vai te manter vivo, e não importa o que aconteça. Recebe o Senhor, porque Ele sempre esteve contigo. É um Deus de promessa, é um Deus de amor, é um Deus de verdade, é um Deus de vida. Permita que elas escrevam uma nova história em suas vidas, guias as águas tranquilas e passos verdejantes, em nome de Jesus, amém.